Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora, mensagem para os casais, amém? Falar para casais na igreja não é fácil, né? Porque cada casal sabe a luta que passa aí na casa, né? Cada casal sabe as batalhas que estão enfrentando, né? Mas uma coisa não muda, é a palavra do Senhor. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo de Deus que atua na minha casa, na minha família, atua na sua casa, na sua família também. E é o mesmo da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela não muda, nós mudamos, né? Porque somos culturas diferentes, pensamentos diferentes, né? Cada casal, quando ele se ajunta, cada um vem de uma determinada cultura, um determinado jeito, né? Mas a palavra do Senhor é a mesma para todos nós, ela não muda. Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e colocamos em prática os ensinamentos do Senhor também para os casais, porque a palavra do Senhor, igreja, é ensinamento para todas as áreas da nossa vida, para casal, para finança, para enfermidade, para os filhos, para tudo, para o ministério, para tudo. Então, para os casais, a palavra não muda, é os mesmos ensinamentos. Então, quando nós colocamos em prática, o Senhor começa, aleluia, a mudar o relacionamento também do casal. Mas o casal, igreja, tem que pedir força para o Espírito Santo de Deus para tentar mudar. Porque tem aquele que fala assim, não, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí vai viver aquele conflito dentro da casa, né? Fazendo mal para o ambiente, fazendo mal para os filhos, né? Então a gente tem que reconhecer, não, eu preciso melhorar, Senhor, me ajuda a melhorar. E os ensinamentos para casais, todos nós temos que fazer. Todos nós, ouvir pregações, ouvir ministrações, ouvir aconselhamento e tentar colocar em prática. Falar, não, eu preciso mudar nessa área, né? Aí não tem como não dar certo, tá bom? Se os dois estão dispostos a mudar. Ah, mas o aqui, ele não quer mudar. Eu já fiz de tudo, não quer mudar. Olha, igreja, comece a fazer você então. Comece a fazer. Deus tem a maneira de trabalhar nesse coração de pedra, viu? Não somos nós, não é por força, é pelo Espírito. Mas se tá com o coração de pedra, um dos dois, ou o homem ou a mulher, tá com o coração de pedra aí, para não mudar, eita Deus, vai você para a presença do Senhor. Busque você aprender os ensinamentos do Senhor para você ver o agir de Deus nesse coração de pedra. Deus te arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. O homem, quando é repreendido, endurece o serviço, fica assim, né? Pescocinho duro, né? Mas será quebrantado sem que haja cura, viu? Para Deus não tem nada impossível. Ah, mas esse aqui, essa aqui, menino, menina, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, igreja. Se ele tocar, quero ver, pode ficar com a cerviz dura, Deus vai lá e desdura. Deus amolece o serviço, tá bom? Igreja, vamos para a palavra. O Senhor colocou a palavra aqui no meu coração. Eu quero estar compartilhando. Encontra-se no livro de Esther. Esse livro aqui, ó, tem tanto ensinamento na igreja. Se a gente for falar aqui, a gente fica falando só do livro de Esther. Mas para os casais, nós vamos aprender também com os ensinamentos de Esther. E sucedeu, capítulo 1, vamos lá. E sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Eu começo a ler, eu começo a dar risada desse rei Assuero. 127 províncias. Naqueles dias, assentando o rei Assuero sobre o trono do seu reino. Eu já estou rindo, igreja, desculpa, que está na fortaleza de Suzá. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, servos, o poder da Pérsia, da Média, os maiorais, senhores, província, estavam perante ele. O rei queria se aparecer para mostrar as riquezas da sua glória. Olha só, todo cheio de vaidade. Do seu reino e o esplendor da sua excelência, da sua grandeza, por muitos dias, saber 180 dias, a festa lá do rei. 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzá. Ele não se contentou, ele falou, vamos fazer mais festa. Desde o maior até o menor. Mas ele era um generoso, né? Ele chamava todo mundo. Por 7 dias, no pátio do jardim, no Palácio Real. As tapeçarias eram um pano de branco, verde, aleluias,
e azul, celestes, pendentes de cordões de linha de fina, tudo lindo do rei. Ele queria mostrar para o povo as riquezas do reino dele, né? Lá no verso 7, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. A igreja tinha muita bebida, a festa estava regada a vinho ali, hein? E o beber era por ele, que ninguém forçasse ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vashti, sua esposa, fez um banquete para as mulheres da casa do rei Assuero, ou seja, os homens foi beber, as mulheres foi tricotar. Aí a Vashti, a rainha, no sétimo dia, ela ficou ali, né? Provavelmente as mulheres, né, já contaminando a mente da rainha, né? Eu fico imaginando as mulheres já falando, esse rei tá bebendo, os nossos maridos estão bebendo, estão enchendo a cara, e não sei o que ela mais, nós não podemos aceitar isso aqui, não. Aleluia, olha o que a Vashti fez, igreja. E ao sétimo dia já o coração do rei alegre de vinho para não falar bêbado, sétimo dia bebendo vinho tá como? Aleluia. Mandou a Meuma, Bisa, a Bonita, Bija, é cada nome, e a Bicta, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vashti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Aí o rei bêbado, no sétimo dia, você acha que você tá fazendo uma festa, você vai embebedar, aí no sétimo dia, quando tá todo mundo bêbado, chama a sua esposa para mostrar ela, tá pensando o quê? Deus endureceu o coração da rainha Vashti, igreja. Foi Deus, permissão do Senhor, porque Deus tinha um propósito ali de trocar a rainha, né? Mas o que o rei fez não se faz não, igreja. Aqui a gente já começa os ensinamentos pros homens, sabe, igreja? O homem é esposa, o homem tem que amar. Olha como que o Senhor fala aqui, olha só. Vamos lá pegar o versículo, né? Aleluias. Em Efésios, capítulo 5, versos 25. Efésios, capítulo 5, versos 25. Aleluias, eu tenho que pôr uma luz aqui que eu não estou conseguindo chegar direito. Os maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ou seja, os esposos é para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você acha que esse rei amou a esposa dele? Ele estava querendo se aparecer. Ele achou que a esposa dele era um objeto. Vem, apresenta a coroa e traz ela aqui. Depois que eu estou toda embriagada. E a esposa não é objeto de ninguém, não. A como Cristo amou a igreja. Cristo cuidava, Cristo zelava, Cristo ensinava, Cristo aconselhava, Cristo protegia, Cristo morreu pela igreja. Amém? Cristo sustentava. Então, é para os esposos, é para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se não amar como Cristo amou a igreja, sabe o que a Vashti fez? Deus endureceu o coração da Vashti. O esposo embebedou lá, ficou 7 dias embriagado e falou, traz o troféu aqui. Traz a Vashti aqui, achando que ela era objeto. Sabe o que ela fez? Olha lá. Aleluias, Vastes. Porém, a rainha Vashti, lá no versos 12, porém a rainha Vashti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos. Recusou. O rei foi envergonhado, virou uma mulher rinchosa ali na frente de todo mundo. Ficou brava. Vou nada. Foi Deus que permitiu, mas por quê? Porque o rei colocou ela em segundo plano, fez primeiro festa, fez banquete, embriagou, aí vem, chama ela aqui que eu quero apresentar. Tá pensando o quê? Que Deus, mesmo sendo a Vashti, mesmo dentro do teu propósito, Deus endureceu o coração. As esposas, igreja, os homens, né? Tem que tratar como um vaso mais fraco, tem que cuidar. Nós, mulheres, né? Vamos falar de nós, né? Nós não oramos ao Senhor, nós não honramos ao Senhor, né? Nós não fazemos de tudo para agradar ao Senhor. Se os homens amam as esposas como Cristo ama a igreja, você acha que as esposas vão fazer assim para os esposos também? Não precisa nem falar. Agora, se o homem maltrata a mulher, despreza a mulher, o homem vai falar, vem para a direita, ela vai para a esquerda. Vem para frente, ela vai para trás. Não vai. Tem que amar. Se quer uma esposa que te honre,
tem que amar. Aí depois, lá na frente, a gente aprende, né? Depois que era o propósito do Senhor se cumpriu, entrou a rainha Esther, né? Então, os homens têm que amar suas esposas como Cristo amou a igreja, tá bom? Se você fizer isso, se você se esforçar isso, ainda que a sua mulher, né? Talvez seja uma mulher um pouquinho bravinha, mas tem que olhar também o que que nós estamos fazendo, o que que nós estamos plantando, né? Ainda que ela está um pouquinho bravinha, eu tenho certeza que Deus trabalha no coração, na vida dessa mulher, quando os homens começam a amar, honrar e respeitá-las, amém? Como Cristo amou a igreja. Aí Deus tem o prazer, né? Aleluia, de ver esse casal feliz, de abençoar, de mandar as bênçãos nessa casa. Glória a Deus. Casal unido, cresce unido. Aleluia, vence unido. Por mais que tenha batalha, eles vão vencer unidos. Glória a Deus. Que os homens não sejam como o rei Assuero, que antes ter uma Esther na vida dele, né? Que os homens não sejam assim, né? Achando que pode dar, aleluia, achando que trocou a ferradura, né? Que tem homem que acha que trocou a ferradura, pode não. Tá pensando que a esposa é o quê? A esposa é um vaso do Senhor, a esposa tem que amar, tem que respeitar, tem que honrar. Glória a Deus. Aí, igreja, nós vamos falar agora um pouquinho para as esposas. Que as nossas esposas, né, que nós venhamos aprender com a rainha Esther. Depois que tivesse essa vastia aqui do reinado, né, que fizeram um decreto, porque senão, aleluias, aleluia, está muito calor aqui, só um pouquinho, igreja. Depois fizeram aquele decreto, né, para tirar, né, essa vastia que deu trabalho, os homens falam, não, senão nossas esposas também não vai respeitar mais nós, vamos tirar essa mulher. Aí apareceu a Esther, né, aleluia, a sobrinha ali de Mardoqueu, porque o rei mandou chamar todas as virgens, porque ele era exigente, né? Queria todas as virgens, e apareceu a rainha Esther no meio, né? A Radassa, e chegou o dia, olha, a gente já aprende com essa mulher, igreja. Todas nós mulheres casadas, nós temos que aprender com a rainha Esther, né? Esther ensina muito pra gente. Primeira coisa, ela era formosa à vista, ela era uma mulher discreta. Tá bom? Bem discreta. Outra coisa que a gente aprende com essa mulher, quando mandava chamar elas, elas não iam de qualquer jeito na presença do rei. Amém? Elas, 6 meses, elas tinham aquela purificação, né? O perfume, o mirras, né? 6 meses de um jeito, 6 meses de outro. Aleluia, se cuidando para entrar na presença desse talvez futuro esposo. Ela não sabia, né? Porém, o rei escolheu ela. Porque Deus tocou o coração do rei para escolher ela, né? E aí ela se cuidando, né? Muitas das vezes as lutas, as batalhas na nossa vida, a gente vai se deixando de lado. Aí, aleluia. Aí a gente faz aqueles coques no nosso cabelo, né? A gente não cuida da nossa aparência. Ah, mas eu não pinto a minha unha, não tem problema. Não, dá para limpar o cantinho, né? Dá para lixar o pezinho, aí fica aquele calcanhazinho, né? Tem que se cuidar da aparência, né? Assim como ela, para entrar na presença do rei, se cuidou, nós mulheres também temos que nos cuidar da nossa aparência para os nossos esposos, tá, igreja? Porque às vezes a gente se cuida tanto, aleluias. Só um momento, igreja. Aleluia, liguei um ventilador aqui. E às vezes a gente se cuida tanto, né? Às vezes quando vamos sair, quando vamos para um culto, quando vamos para algum lugar, e a gente não se cuida para os nossos esposos, né? Tem mulheres que se cuidam e o homem não dá valor, né? Tem muitas mulheres que se cuidam e os homens não dão valor. Mas aí Deus endurece o coração igual endureceu da Vasti, aí eles vão ficar, vão orar, falar, oh, Jesus, por que eu fui fazer isso, né? Amém? Então, igreja, só que o que acontece? A gente tem que se cuidar não só da vida espiritual, né? Porque a Esther, ela era diferente. Se a gente começa a ler aqui, olha só, quando ela foi ser chamada, né? Porque todas as moças, quando iam, antes de se apresentar ao rei, elas escolhiam a joia que elas queriam, os presentes que elas queriam. Todo mundo pegava. A rainha Esther, não. Ela não era ambiciosa, não. Olha o que ela fez aqui, ó. Aleluias. Lá no capítulo 2, no versos 12. 13. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. Aleluias.
Lá no versos 15, chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abidaia, filho de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que dissesse: Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Ela não pediu coisa nenhuma, ela não quis joia, não quis presente, não quis nada, ela foi do jeitinho dela. Sabe o que eu aprendo, igreja, com isso? Que tem muitas mulheres que são muito ambiciosas, né? Casada, né? Gananciosa. É pecado querer coisa boa? É pecado? Não, mas se o esposo não tem para dar, já fica brigando, fica xingando, né? Fica maltratando. Aí quando tem, trata de um jeito, aí quando não tem, trata de outro. Pode não. Pode não. Rainha Esther, ela tinha direito a ler tudo, mas ela foi na humildade. E isso alcançou graça diante do rei, olha só, diante de Deus, de todos que estavam perto dela, e principalmente, porque a palavra do Senhor fala, igreja, que a mulher sábia, aleluia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com a mão. Então, ela poderia ter pedido tudo ali, mas ela foi, nem sou esposa dele ainda. Nem sou esposa dele ainda. Tem mulher que só a graça também, né? Aí é os homens, coitados. Aleluias. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Olha só, ela conseguiu, com a simplicidade dela, né? A humildade de espírito, né? Não é a simplicidade de ser coitadinha, não. A humildade de espírito dela, a presença do Senhor. Deus tocou o coração que o rei a amou, igreja. Olha o que o rei fez. A graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Ela se tornou a rainha. Ela pediu alguma coisa, ela ficou falando, ela quis se aparecer. Porque tem mulher, né, que eu vou falar que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. A Vasti, pelo jeito, era uma mulher formosa à vista, mas ela não tinha sabedoria de Deus. Glória a Deus. Às vezes se cuidava do corpo, se cuidava da aparência, se cuidava da beleza, mas não cuidava do seu interior. Aleluia. Não cuidava da presença do Senhor nela. Glória a Deus, dos entendimentos. Por isso que ela fez aquele. As mulheres contaminou ela, ela ficou toda contaminadinha. Ficou lá tricotando, saiu toda contaminada, né? Aleluia. Mas a Esther não, ninguém contaminou ela. Todo mundo pegava presente, ela não quis, não. Ué, só porque todo mundo tá pegando, eu vou pegar também? Não, vou do jeito que eu sou mesmo. Sabe o que todo mundo tá fazendo assim? Eu vou fazer também? Não, eu tenho a presença. E ela foi na presença e o rei amou ela. Só que fala, que a palavra do Senhor fala que ela também era formosa à vista. A palavra do Senhor fala, aleluias, que ela tinha o direito de escolher o que ela queria, mas ela não quis. Amém? Então ela se preocupava também, e fala também que ela passou, aleluia, por aquele processo de purificação. Ela se cuidou também. Ela ficou 6 meses ali se perfumando, mas depois mais 6 meses com mirras, com perfume, 1 ano se cuidando para poder entrar na presença do esposo. Então ela se cuidava, mas ela também se preocupava com a comunhão dela com Deus, não deixar os princípios dela com Deus, porque não adianta nada a gente só cuidar do nosso corpo e não ter a intimidade com o Senhor, a gente fica vazia, igual a Vasti, que qualquer pessoa fica parecendo aleluia, qualquer palavra, qualquer vento leva essa pessoa, né? Não, eu sou firme na palavra do Senhor, eu posso ser humilde de espírito, mas eu continuo firme com Deus, e eu me cuido também, assim que a Esther era, amém? Foi por isso que Deus amou, ela tinha muitas qualidades, mas o que eu acho mais lindo, igreja, dessa passagem, é que ali tem uma conspiração, né? O Ramã tinha inveja, porque o Mardoqueu não se prostrava, criou ódio, queria matar todo o povo judeu. E a rainha Esther era uma judia. Foi para isso que ela entrou ali, porque Deus vê tudo. Antes de acontecer algum projeto, algum sonho, Deus já sonhou, Deus já projetou, Deus já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. As nossas bênçãos já estão lá, nós que estamos sendo preparados para poder tomar posse. E foi isso que aconteceu com a rainha Esther. Deus sabia tudo que ia acontecer, só que a rainha precisava ser preparada. Só que aí, igreja, chegou o tempo que a rainha precisava jejuar, né? Olha que coisa linda que a gente aprende, né? Porque o tio dela falou assim, vamos jejuar. E a rainha precisava jejuar, igreja. Ela falou, então vamos todos nós jejuar. Todo o povo judeu vai jejuar por mim. Porque não podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Corria, mesmo sendo a esposa, corria risco até de morte, né? De morrer. E ela foi fazer esse jejum. E ela fez, igreja. Quando ela chegou ali no pátio,
O rei é o verbo, com a presença, né? Sabe o que eu aprendo, igreja? Às vezes, olha só, a gente tem muito que aprender com essa rainha Esther, igreja. Aí tem que ler esse livro aqui umas 10.000 vezes. Sabe o que eu aprendo, igreja? Que tudo que a gente quer, às vezes a gente quer que o nosso esposo faz alguma coisa pra gente, na casa da gente, né? Mas a gente não tem sabedoria. A rainha Esther, o que ela foi fazer antes de ir na presença do rei? Ela foi orar, ela foi jejuar, ela esperou o momento. Nós não. Nós somos uma benção. Nós vamos chegando de qualquer jeito, nós vamos falando de qualquer jeito. Aí se não faz, nós já gritamos, nós já sai batendo. Não é assim? É assim, aí os homens faz ou faz bravo, ou quer tacar algo na cabeça da gente. Fica tudo nervoso com a gente, né? Por quê? Porque a gente não tem paciência. Nós não sabemos esperar em Deus, né? Nós não sabemos orar, nós não sabemos jejuar para chegar na presença dos abençoados. Mas tem que orar, tem que jejuar. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui, igreja, ó, para as mulheres. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versos 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ela não jejuou para ir na presença do esposo? Ela não esperou o momento, né, para falar com o esposo? A gente não tem que estar em santificação, às vezes, né? Muitas das vezes a gente vai na presença do Senhor, a gente não se quebranta, a gente não ora, a gente não chora, não é assim? Como ao Senhor. Amém? Então, quando a gente vai fazer, é difícil, né? Às vezes a gente fala assim, mas é assim que tem que ser, igreja. Na presença do Senhor, a gente não vai de qualquer jeito. A gente vai meio, né, toda quebrantadinha, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. E na presença do esposo, não. Às vezes a gente já vai com o dedinho assim. Já vai gritando, já vai xingando. Eita Deus, você está falando que é para ir como ao Senhor, igreja. Como se fosse indo para o Senhor. Então, quando a gente for pedir algo, fazer algo para o esposo, se sujeitar é como se fosse para o Senhor, amém? Lembra disso, você está fazendo uma coisa, ele fala, é para o Senhor. Tá, e vai dar certo em nome de Jesus, igreja, vai dar certo, tá bom? E os problemas, os defeitos, igreja, tudo casal tem, tá bom? Não tem nenhum santo, não. Ah, não, o casamento da irmã, do irmão ali é 1000 mar de rosas, não. Todo casal tem falha, todo casal tem defeito, todo casal tem as adversidades, né, que tem. Cada um é de um jeito, né? Mas eu penso que um é lixa na vida do outro, né? Se vocês soubessem como meu esposo e eu somos o oposto, mas ao mesmo tempo, igreja, a gente se completa. E a gente gosta de fazer as coisas assim, coisas que eu não fazia, eu gosto de fazer. Você está entendendo? A gente se completa. E é assim seu esposo. Às vezes você só foca no defeito, né? Foca no defeito. É o defeito dele, é o defeito dela. Foca mais na essência da pessoa para você ver. Que legal, que bacana, sabe? Vocês vão ver coisas lindas. Porque você casou com ela, você casou com ele, não foi? Alguma coisa vocês viram. Amém? Então, igreja, aleluias. Que vocês continuem assim, buscando aprender do Senhor. Sabendo que casamento não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Mas a gente também não pode fazer do nosso casamento igual uma roupa, né? Uma roupa que a gente usa já. Não quero mais. Não é assim, não, igreja. Casamento, o que Deus une, o homem não separa, amém? Deixará o pai, o homem deixará pai e mãe, né? E unir-se-á a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Grande esse mistério. Então é até que a morte separe, tá bom? Aí fica uma carne para lá, outra carne para cá, né? Vamos refletir. Tem coisinhas, igreja, que acontecem, é só falta da gente conversar, é falta da gente renunciar, é falta da gente, muitas das vezes, nos quebrantar, pedir para o Senhor, eu preciso mudar, reconhecer que precisa mudar, e as coisas vão fluindo, tá bom? Que Deus abençoe a todos os casais, em nome de Jesus, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, na sua família, guardando, protegendo seu casamento de toda inveja, porque se tem uma coisa que o inimigo tem inveja, igreja, às vezes a gente pensa que é de casa, né? De riqueza, de carro, não. O inimigo, ele tem muita inveja da família, dos casamentos, dos relacionamentos. Principalmente quando o relacionamento, o casal é feliz, tem afinidade. O inimigo tem inveja. Então ele faz de tudo para destruir as famílias, tá bom?
Então, ore pelo seu casamento, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, para que cada dia mais a aliança de vocês sejam renovadas, sejam fortalecidas. Quando um não está bem, ore por ele. Quando a outra não está bem, ore por ela. Amém? Se perdoem. Não fica dias brigados, não. Tentam se perdoar. Glória a Deus. E ninguém é perfeito, não. Se fosse perfeito, nós já tínhamos subido. Amém? Nós somos cheios de falhas, cheios de defeito. Nós estamos aqui crescendo e temos que lembrar que são famílias diferentes que se unem, né? Não é o meu jeito só que tem que ser, não. Não é só o jeito dele que tem que ser, não. É o jeito dos dois, agora é uma só carne. E grande é esse mistério, tá bom? Que Deus abençoe a todos, igreja. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, um sono do justo para todos. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Paz do Senhor Jesus, igreja.